Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. É um versículo pequeno e de uma grande lição. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Posso ouvir um amém da igreja? Levante a sua cabeça, olhe para cá. Pode deixar no telão o versículo? Levante a sua cabeça e preste atenção, porque o Espírito Santo vai falar com a igreja agora. Meus irmãos, você já parou para pensar e se perguntar: o que é que Deus quer ver em nós quando Ele nos olha? O que é que Deus quer ver na minha e na sua vida quando Ele olha para nós? Esse texto conta a história de 4 homens, 4 amigos, que tinham um amigo em comum, um paralítico. E eles então resolvem pegar a cama daquele paralítico, os 4, e levar aquele paralítico até onde Jesus estava. Onde Jesus estava? Na casa dele. Ele morava nessa ocasião em Cafarnaum. Ele já tinha saído de Nazaré. Ele morava em Cafarnaum, que é uma cidade à beira do mar da Galileia. Ou seja, Jesus tinha uma casa na beira da praia, do mar. E ele abriu a casa dele para uma célula. E ele recebia pessoas na sua casa para compartilhar a palavra de Deus, para orar, para comerem juntos. E naquele dia uma multidão foi na célula. Mas foi muita gente. Mas tanta gente que não coube dentro da casa. O povo estava do lado de fora, quando de repente 4 homens carregando um paralítico chegaram na casa. Eles perceberam então que não podiam entrar pela porta da sala. Era muita gente, era uma multidão. Mas eles estavam tão determinados em ver aquele amigo paralítico curado, que eles tomaram uma decisão. Eles tiveram uma atitude. Qual foi? Vamos subir no telhado da casa. A gente vai pelo fundo, sobe no telhado, arranca as telhas, amarra ele em cordas e desce ele lá no pé de Jesus. E assim eles fizeram. Agora imagine, colocar um paralítico no telhado de uma casa, descê-lo com cordas por entre as madeiras, as telhas. E assim eles fizeram. Imagine a dificuldade. E eles então arrancaram o telhado e começaram a descer aquele homem. Diz a Bíblia que quando aquele homem chegou aos pés de Jesus, Jesus vendo a fé deles. Mas espera aí, eu estava perguntando o seguinte para Deus: Senhor, a fé é abstrata, fé não é concreto, não se pode ver, não se pode tocar. É diferente deste copo, é diferente deste iPad, é diferente deste púlpito, é diferente de uma cadeira. Fé é abstrato, é espiritual. Como que Jesus viu a fé deles? E o Espírito Santo disse assim para mim: Rodrigo, sabe como é possível ver a fé? Através das atitudes, através do comportamento, através das decisões, através das ações das pessoas. Você pode ver a fé delas. Quando Jesus viu aqueles homens arrancando as telhas, aquilo era um ato de fé. Quando Jesus viu eles amarrando o paralítico com cordas, aquilo era um gesto de fé. Quando Jesus viu eles descendo o paralítico até o chão, até nos pés dele, aquilo era uma atitude de fé. E quando Jesus viu a fé, ele liberou o milagre, e aquele homem saiu andando da casa de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Fale para o teu irmão: Jesus quer ver a tua fé.
O que é que Deus quer ver em nós, pastor Rodrigo? Ele quer ver a nossa fé. Só que fé sem atitude é uma fé morta. Na carta de Tiago diz que fé sem obras é uma fé morta. Fé, ela é evidenciada pela atitude, pela decisão, pela ação, por um comportamento. Eu creio, eu vou. Eu creio, eu faço. Eu creio, eu decido. Eu creio, eu tomo posse. A fé, ela pode ser vista através de atitudes, através de ações, através de comportamento. O fato de você ter vindo a este culto hoje já mostra a sua fé, já mostra que você crê que existe um Deus que está neste lugar e pode mudar a tua vida. Não tem como viver sem fé. Complete para mim o versículo: o justo viverá pela... Sem fé é impossível agradar a... Não tem como viver sem fé. Deus está procurando homens de fé. Há um texto bíblico que diz assim: quando o Filho do Homem, Jesus, vier à terra, Ele achará fé nos homens? Que Jesus olhe para nós hoje e encontre fé. Que Ele olhe para o seu coração e encontre fé. Que Ele olhe para as suas atitudes e encontre fé. Que Ele olhe para o seu comportamento e encontre fé. Eu te pergunto, o que Deus está procurando em nós? O que é que Ele quer ver em nós? Fé. Segundo, humildade. Pastor Rodrigo, o que é humildade? Humildade é ser pobre? Não. Humildade não tem nada a ver com pobreza, meus irmãos. Até porque tem muito pobre soberbo, viu? O camarada que não tem onde cair morto, porque não tem nada, mas vive como rico. Mas também tem muito rico que você olha e fala: coitado daquele, não tem nada, e é milionário. Sim ou não, gente? Então, humildade não tem nada a ver com pobreza. O que é humildade? Pergunte para mim, o que é humildade? Humildade é a capacidade de se humilhar diante de Deus. Humildade é a capacidade de reconhecer a sua dependência de Deus. Humildade é a capacidade de entender que eu preciso dos outros. Humildade é a capacidade de não pisar nos outros. Deus quer ver humildade em nós. Sabe por que Ele quer ver humildade em nós? Porque Ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Jesus disse assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmão, humildade é o sentimento de Cristo que deve habitar. Ei, irmão, não deixa Deus ver soberba no teu coração. Porque se Deus olhar para nós, para mim e para você, e ver soberba, Ele vai nos rejeitar. Você lembra da parábola que Jesus contou? Dos 2 homens que foram orar no templo? 2 homens. O primeiro era um religioso, fariseu. Aí ele chegou no templo e disse assim: olha a oração dele. Escuta a oração dele, está escrito na Bíblia: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu não sou como esses homens, essa gentalha, os pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Quer dizer, se auto-justificando. Eu sou melhor do que eles. Estou aqui, Senhor. Aí entrou o outro, do outro lado. O outro era publicano, cobrador de imposto. Ele já entrou com a cabeça baixa, ficou de longe. E a Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador.
Sabe o que Jesus disse na história? Aquele não pode até porque Deus nos conhece, até porque Deus conhece a nossa ficha, até porque Deus sabe quem somos nós e que ninguém sabe, até porque os olhos dele estão sempre nos vigiando. Então por que caberia soberba em nós? Quando Deus olha para mim e para você, Ele quer ver fé. Porque até para ser salvo a gente tem que ter fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Tem que ter fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como viver sem fé. E se Deus olha para mim, Ele tem que ver humildade, simplicidade. Até porque a gente é muito dependente dEle. Tem alguém dependente de Deus aqui? Pergunte para mim o que Deus quer. Fé, humildade, obediência. Qual pai que não quer um filho obediente? Você já viu um pai, uma mãe dizendo assim para o filho: pode ser rebelde, meu filho, pode desobedecer, faz tudo o que você quiser, não precisa me ouvir não? Qual pai que já fez isso? O que todo pai espera do filho? Obediência. Faz o que o papai está falando, obedece a mamãe. Assim é Deus. Quando Ele nos olha, Ele vê filhos. Tem filhos de Deus aqui? Então todo filho tem que obedecer, tem que honrar o pai. Todo filho precisa fazer o que o pai manda. Quando Deus olha para mim e para você, Ele quer ver homens de fé, mulheres de fé, pessoas humildes e pessoas obedientes. Por quê, pastor? Porque para Ele liberar as bênçãos sobre nós, as bênçãos são liberadas pela obediência. Diz Deuteronômio 28, diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que eu tenho falado com você, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas existe um se obedecerdes. A obediência é a condição para Deus liberar a bênção. Não precisa colocar não, viu, mano? Pode deixar. A obediência desata a bênção. Todo pai quer abençoar o filho, mas ele também quer o filho obediente. O que Deus quer ver em nós? Ele quer ver perseverança. Por que perseverança? Escuta o que eu vou dizer agora para você. Hebreus 10, 36 diz assim, ó: tendes necessidade de perseverança, pois depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. A promessa só é alcançada por quem persevera. Se você está aqui hoje, é porque você está perseverando. Depois de uma semana difícil, você está na presença de Deus. Depois de ouvir tantas palavras difíceis, você está na presença de Deus. Depois de tanta luta, você está aqui hoje para adorar aquele que pode e vai mudar a tua história. Olhe para o lado e veja alguém perseverante aí. Fala: parabéns, você está perseverando. Pastor, perseverança é importante. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem vai ser salvo aí? Quem vai ser salvo? Eu tenho uma pergunta para você. Mês que vem nós vamos te ver firme com Deus ainda? No final desse ano você vai estar firme com Jesus? O ano que vem você vai continuar perseverante? É isso que Deus quer ver na tua vida. Aplaude Ele. Aleluia! O que Deus quer ver em nós? Diga comigo: fé, humildade, obediência, perseverança, amor. Olha o que Jesus disse em João 13:35. João 13:35. Quer ver? Nisto todos conhecerão que sois meus, se vos... Qual que é a condição para ser discípulo? Amor. Irmãos,
Por que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo? Porque nós fomos amados primeiro. Você é muito amado de Deus. O céu ama a sua vida. Sabe por que Jesus morreu? Por amor a você. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Quem tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos? Por quê? Por que Deus não vai ver amor em mim se eu sou tão amado? Por que eu tenho dificuldade de amar a Deus e o próximo se eu sou tão amado? Se Deus não vê amor, o que Ele vai ver? Ódio. Preste atenção, escute, redobre agora a sua atenção, aguste os seus ouvidos, porque eu vou falar algo muito, muito sério. Se Deus não vê amor, Ele vai ver ódio. Só que toda vez que Deus vê ódio, Ele vê um assassino. Você sabia que para Deus, uma pessoa que odeia, ela é uma assassina? Quando Deus olha para alguém que não sabe amar, que não sabe perdoar 70 vezes 7, quando Deus olha, e isso é Bíblia, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu acho que é 1 João, Emanuel, procura para mim aí. Eu acho que é 1 João que fala isso. Eu estou só citando aqui, mas vamos provar. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Quando Deus olha para alguém que odeia, que não libera perdão, alguém que quer vingar, Deus vê um assassino. Da mesma forma que Deus, Ele vê um idólatra, quando Ele olha para o avarento. Segura aí. Quando Ele vê o avarento, a pessoa apegada demais a bens materiais, a dinheiro, a coisas, Ele vê um idólatra. Porque para Deus, a avareza é idolatria. Você quer ver uma outra coisa? Quando Deus olha para um rebelde, uma pessoa que tem dificuldade em obedecer, em acatar ordens, sabe o que Deus vê? Um feiticeiro. Quando Deus olha para uma pessoa que não se submete a nada, a ninguém, a liderança nenhuma, ela não sabe curvar a cabeça dela, Deus vê um rebelde, Ele vê um feiticeiro. Quando Deus olha para o avarento, Ele vê um idólatra. E quando Deus olha para quem odeia, Ele vê um assassino. É por isso que Ele quer ver amor em nós. Porque você não é assassino, você é um agente de vida. Você é um emissário da vida. Coloque por favor o texto. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Não é isso não, irmão. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Tem um texto que fala. É o que? Vai o 15. Joga no 15 aí. Passa o 15. Isso. Salvou o culto. Qualquer que odeia a seu irmão é o que, gente? O que é homicida? Qualquer pessoa que odeia, para Deus ele é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Você está vendo por que Deus quer ver amor em nós? Porque onde não tem amor tem ódio. Ou na sua vida tem o amor, ou vai ter o ódio. E se tiver o ódio, para Deus você é um homicida. E o homicida não tem a vida eterna. O que Deus quer ver em nós? Fé, humildade, obediência, perseverança, amor, finalmente, termino, entrega. O que Deus espera do Rodrigo? Entrega. Rodrigo, me dá seu coração, me entrega seu coração, me entrega a sua vida. Rodrigo, me entrega seu tempo, me entrega sua agenda, me entrega seus desejos, me entrega seus sonhos. Rodrigo, me entrega suas finanças, me entrega sua vida sentimental, me entrega sua família. Rodrigo, me entrega sua vida, seu coração.
Escute, Rodrigo, me entrega o controle de tudo, me entrega seus problemas, me entrega suas lutas, me entrega seus caminhos. Entrega seu caminho ao Senhor, se agrada dele e tudo mais ele fará. Cutuca o irmão devagar, não machuca não, devagar. Fala assim: entrega tudo, irmão. Fala para ele: você está segurando, você está prendendo. Fala para ele: você está retendo. Entrega tudo para Deus. Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Bate palma e dá glória. Aleluia! Fica de pé, povo de Deus.